A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Liliane, casada com o Daniel. Passamos 8 anos muito bem casados. Eu carregava a minha família nas costas. Eu trabalhava fora para ajudar o meu marido. Nós éramos formados na mesma área. Eu cuidava da casa, de 2 crianças, de roupa. Eu acordava mais cedo para fazer o nosso alimento. Eu me cuidava, estava sempre bonita, cheirosa, rindo e fazia todo mundo feliz em minha volta. Eu tinha um bom relacionamento com a minha sogra, com meu sogro, com as minhas cunhadas. A minha casa vivia cheia. Eu era aquela mulher que transmitia alegria. Aonde eu chegava, a alegria, a solução dos problemas estava ali. Todo mundo se espelhava em mim e ficavam admirados como dava conta de tudo. Eu queria ter o controle da minha vida. Então, como eu nunca gostei de ninguém reclamando de nada, eu sempre procurei tudo fazer com excelência, dar o melhor de mim. O melhor de mim para os clientes das nossas empresas. Eu queria ser a melhor mãe, a melhor esposa. Eu estava sempre malhando com meu esposo, estava me cuidando. Eu queria ser a mais bonita no nosso meio, a mais arrumada, a mais fina, que sabia cozinhar, a melhor da cama. Tudo eu queria ser. Até que um certo dia eu percebi que eu não tinha controle de nada. Nós podemos até carregar a nossa família, a nossa vida com a força dos nossos braços. Mas chega uma hora que Deus é que dá a última ordem. A última palavra sempre vem do Senhor. E isso eu só compreendo agora. Antes eu não compreendia. Então, nesse certo dia, meu esposo chegou para mim do nada e ele falou assim: estou apaixonado por uma moça lá da academia em que frequentamos. E eu quero a separação, vou dar entrada no divórcio e eu quero ser feliz ao lado dela. Eu não a amo mais e as crianças não podem me prender aqui em casa. Eu não acreditei que depois de toda a minha dedicação, depois de todo o meu cuidado, amor, aquilo pudesse acontecer. Mas estava acontecendo. Meu esposo saiu de casa. Senti tanta falta, sofremos tanto, que eu sofria por mim e pelos meus filhos. Eu acho que a dor nunca muda, sabe? Só muda os protagonistas da história. Mas eu acho que as palavras que os nossos esposos dizem são as mesmas. As palavras que a mulher que vai sair de casa são as mesmas. O sofrimento dos nossos filhos, alguns se retraem, mas a maioria vai para a saia da mãe, né? Fica ali no colinho da mãe chorando, pedindo para trazer o pai de volta. É muito difícil, é um momento doloroso, é pior do que perder o esposo para Deus, porque quando nós perdemos para a morte, nós acreditamos que ali era o último dia dele mesmo. Mas quando a gente sabe que aquela pessoa optou por abandonar, por desistir, largar o barco, largar o soldado ferido, trocar, substituir, quando ainda há amor de uma das partes, é difícil. Mas ali eu tentei ser forte nos primeiros dias. Eu dei o máximo de força para os meus filhos. E quando eu ligava para ele, pedia para ele voltar, porque eu nem sabia o que fazer. Ele só mandava eu procurar outra pessoa para mim, outro homem para mim ser feliz. Porque não voltava mais para casa de nenhum jeito. Não tinha nada que fizesse ele voltar, pois ele estava muito feliz. Um mês longe dele, eu comecei a apresentar o quadro depressivo do nosso filho mais novo. Meu esposo achou que era joguinho, charminho meu, 1001 desculpa para ele poder voltar para casa. No início até foi, eu aumentei alguma coisa, mas de fato eu sabia que tinha, né, que ali havia algo errado, porque a escola já reclamava, as professoras já mandavam bilhete do desempenho dele em sala de aula. As coisas pioraram, teve uma crise de pânico. Foi necessário levar meu filho muito mal para o hospital.
O emocional dele estava completamente abalado. Fomos para o hospital e meu filho foi diagnosticado, medicado e voltamos para casa. Na volta para casa eu aproveitei que nós estávamos no mesmo carro e ali, sabe o momento em que a esposa ou o esposo sabe o que dizer para tocar na mente, no emocional daquela pessoa que você tanto conhece? Você tem esse poder, eu creio. Assim como eu tinha, sabe? Eu sabia onde era o ponto X do meu esposo, eu sabia onde eu tocava no emocional dele. Então eu comecei a falar e eu falei muito. Eu lembro que nesse dia eu falei muito sobre família, sobre filhos, sobre construção, sobre uma estrutura. Eu falei muito e eu toquei o emocional do meu esposo, pois na mesma hora ele decidiu voltar para casa. Nós passamos as primeiras semanas bem, mas depois a minha desconfiança era grande. Eu achava que ele ia passar na casa daquela mulher. O meu esposo demorava no trânsito. Eu achava que, na verdade, ele estava nos braços da amante. Mudamos de academia, mas não foi o suficiente. E eu tornei a nossa vida um inferno. Eu brigava, eu desconfiava, eu acusava. E depois de um certo tempo, meu esposo começou a me chamar de louca. Começou a dizer que eu não era mais a mesma mulher, que eu tinha ficado louca, que eu tinha perdido o equilíbrio e que ia embora. Depois de 7 meses que estávamos juntos, ele saiu novamente para ficar com aquela mesma mulher. Sofremos horrores novamente. Eu ataquei o meu esposo de forma verbal. Eu acusei, eu disse que a culpa de tudo que estava acontecendo com meu filho era dele. Eu baixei o nível, o máximo que você pode imaginar. E não foi o suficiente. Então eu disse, eu vou atacar ele financeiramente. Porque se eu atacar o meu esposo financeiramente, as portas se fecham e ele volta para a nossa casa, vai deixar de pagar aluguel e ele volta. Ele vai entender isso como um sinal. Então eu coloquei guarda compartilhada, porque guarda compartilhada o homem gasta muito, né, nos finais de semana que a criança está lá, atrapalha muito também um romance com as amantes. Então achei uma bênção guarda compartilhada, principalmente na questão do meu filho, que sentia muita falta dele, porque acostumado todo dia ali jantar, passeio junto a semana, o dia todo, né? E de repente só vê o pai em 15 dias, quando o pai tinha tempo para isso. Então, imagina o quanto que o meu filho sofreu. Eu pedi uma pensão com um valor dobrado. Eu abri o meu escritório, né? Nós somos formados na mesma área, como eu falei antes. Eu abri o meu escritório na frente do escritório dele. E cidade pequena, você sabe como é que funciona, né? Todo mundo fica do lado daquele que foi humilhado, daquele que foi desprezado. E os nossos clientes, sem eu pedir, todos vieram para o meu lado. Todos, quando souberam que eu abri o meu escritório, vieram, deram todo aquele apoio, sabe? E assim, a carteira de clientes para mim estava ótima e cada vez aparecendo mais clientes. Nós somos formados na área contábil, então é uma área bem procurada aqui na minha cidade. E o meu esposo começou a perder clientes. Porque viajava muito, praia, serra. E aí, com isso, meu esposo começou a fechar o escritório mais cedo e não chegava com os compromissos, né, no horário certo, no momento certo em que os clientes haviam marcado com ele. E foi necessário ele fechar porque não tinha mais dinheiro para bancar ali o escritório. Aconteceu bem do jeito que eu imaginei, sabe? Sem trabalho, a amante terminou, as portas se fecharam e meu esposo ficou no beco sem saída. E foi nesse momento que ele pediu para voltar. Ele me viu muito bem. Eu estava muito bem, muito dinheiro, podia viajar, mudei de carro, reformei a nossa casa, eu estava muito bem. E ele pediu para voltar. E lógico, eu amava,
eu queria minha família de volta, eu tinha feito tudo aquilo mesmo para ele voltar. Então eu aceitei de imediato, sem muitas conversas. E o primeiro mês foi bem bacana, porque ele veio trabalhar comigo no meu escritório. Então a gente estava trabalhando, estava tudo bem, viajando, se divertindo com as crianças. O meu filho até suspendeu o medicamento. Eu só queria manter aquela vida ali. Mas o meu esposo, ele se sentia humilhado. Ele dizia que não queria trabalhar comigo, ser o meu empregado, que ele se sentia humilhado. Então ele disse que ia procurar um emprego fora. Eu não concordei de imediato, então ele começou a jogar muita coisa assim na minha cara. Disse que tudo tinha sido cilada minha. Eu vi o ressentimento dele, eu vi o quanto que ele estava magoado comigo, então eu entendi. Ele conseguiu um trabalho e depois de juntar um bom dinheiro, ele saiu de casa. Isso levou quase 3 para 4 anos, a saída dele. Sofremos novamente. Foi horrível para mim. Meu filho voltou a tomar medicamento. Foi vergonhoso perante os meus parentes, perante a minha família, a família dele. Mas eu não sabia mais o que fazer e eu estava desesperada. Até aqui eu não conhecia Deus ainda. Foi quando uma pessoa me falou sobre uma macumbeira, que ela era muito poderosa para trazer marido de volta. E eu fui até a casa daquela mulher, até o terreiro, como ela chama. E quando eu cheguei lá, ela falou assim: eu posso sim levar o teu marido de volta para casa, mas isso vai lhe custar muito caro. Eu paguei. Eu só queria saber se a minha família podia voltar a ser o que era antes. E eu não imaginei que meu esposo fosse voltar naquelas condições. O meu esposo sofreu um acidente de motocicleta e precisou fazer uma cirurgia e precisava que alguém cuidasse dele por 3 meses. Ele estava acamado. Eu cuidei dele, nós nos aproximamos muito. Foi um momento importante e marcante da nossa história. Mas logo quando ele ficou bom, ele vivia triste pelos cantos da casa, sabe? Então eu o chamei para uma conversa e ele assumiu que não me amava mais e que queria separação. Eu entendi ali que não tinha o que fazer. Não tinha mais jeito, era o fim do nosso casamento. Mesmo sem dinheiro ou com dinheiro bom, com saúde, com filho ou sem filhos, não importava. Meu esposo não me queria mais. No início eu aceitei, mas logo depois eu lembrei da macumbeira. E foi aí, quando eu cheguei na casa daquela mulher, ela falou assim, gritando: sai agora do meu terreiro. O homem de branco falou que você não podia mais entrar aqui. Sai agora. Ele disse também para mim não fazer mais nada para a tua família e nem para você. Saia. E me expulsou. Me expulsou sem mais explicações. Então eu fiz o que muitas mulheres fazem. Eu fui me vingar. Só que enquanto eu pensava que estava vingando do meu marido, eu estava vingando de mim mesmo, pois eu acabei com a minha reputação na cidade. Eu mudei as roupas, eu fui para a mesa de cirurgia, coloquei logo silicone, modelei o meu corpo todo para poder despir, para poder seduzir os homens na rua. Para mim, aquilo ali era uma forma de acariciar o meu ego. Eu fiquei um mulherão de parar o trânsito, como todos falam por aí. Até o meu marido mudou o olhar dele para mim. Eu só chegava de madrugada em casa. Agora os meus filhos não tinham pai nem mãe. Eu sempre chamava alguém, pagava alguém lá do escritório para ficar.
e estava sempre na mesa de um bar, bebia, mas Deus, Ele nunca deixou eu ir para a cama com nenhum homem. Louvado seja Deus. Hoje eu vejo que foi Deus. Na época eu achava que era eu que estava magoada e que não queria ninguém. Só que depois, conversando com a missionária, e ela me explicou como funciona essa etapa, e eu achei bem bacana, e todos os sinais indicam mesmo que foi Deus quem não deixou nenhum homem se aproximar de mim. Louvado seja o Senhor. Eu não vou parar de agradecer a Deus nunca. Então, uma madrugada, uma dessas madrugadas, o meu esposo chega lá em casa, querendo ficar comigo. Disse que quando me via na rua, ele lembrava de quando me conhecia, quando eu ainda era adolescente, e que não parava de pensar em mim. Eu falei logo na cara dele que eu não aceitava ser amante, não. Se ele quisesse voltar para casa, sim, a gente ia ficar junto, mas desse jeito não. E eu usava roupa para provocar, postava foto para provocar, para ele ver o que ele estava perdendo. E umas 2 semanas depois, meu esposo já estava me visitando toda noite, toda madrugada, louco atrás de mim, eu não queria, e a gente estava como adolescente. Então ele decidiu voltar para casa. A alegria foi grande. A gente viveu ali os primeiros meses como lua de mel. E foi um encanto, foi tudo muito lindo. Parecia muito com o início do meu casamento. Os nossos filhos ficaram felizes, a família, a nossa casa voltou a ser cheia de alegria. E com pouco tempo depois, não deu nem 4 meses, tudo começou. Meu esposo chegava à tarde, desculpas para não ficar comigo, não me procurava mais. Dessa vez, foi eu que pediu para ele sair de casa. Foi nesse momento que eu conheci a Deus. Foi nesse sofrimento que eu conheci a Deus. As minhas ferramentas, os meus argumentos, tudo tinha ficado em escasso. Eu não tinha mais saída. Então eu olhei de lado, junto com os livros, em uma prateleira muito grande. Eu vi uma Bíblia preta com a letra dourada. E eu caminhei até aquela palavra. Eu li e eu nunca vou esquecer. Porque logo na primeira vez, quando eu abri a palavra do Senhor, Ele já fazia uma aliança comigo, que está no livro de Isaías. Isaías 60, e fala assim, logo no verso 5: então o verás e serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Eu, sem nunca ter falado sobre Deus, nunca ter falado nada com Ele, quando eu abri a palavra, eu entendi profundamente que Deus ali estava me fazendo uma aliança, uma promessa. Ele estava dizendo que a riqueza da minha felicidade voltaria para as minhas mãos e que as nações voltariam a me procurar, que era o meu esposo. Ali eu entendi que a alegria voltaria para a minha vida, a alegria dos meus filhos voltaria. Naquele momento eu já caí no chão chorando. Eu quase nem conseguia parar de chorar quando meu filho mais novo me abraçava e perguntava: mãe, o que foi? Por que a senhora está chorando? Eu abracei bem forte e disse: eu acho que agora eu encontrei a solução da nossa vida, filho. E ele me abraçou. Eu preparei uma janta e fomos dormir. Sem sono, eu comecei a vasculhar o YouTube e do nada chegou uma notificação de uma oração de um canal pequeno, A Promessa. Eu comecei a ouvir aquela oração, tinha tanta paz nas palavras, uma voz tão suave, e eu fiquei viciada. Eu ouvi as ministrações, que são poucas, deveria ter mais.
eu ouvi os testemunhos, eu fiz a campanha e aos poucos, do meu jeitinho, jeito ignorante, na minha ignorância, eu comecei a me moldar. O Espírito Santo começou a me envergonhar das coisas que não o agradava e a minha transformação começou ali. Como a missionária postava a oração toda meia-noite com temas aleatórios, então para mim era como um direcionamento de Deus. Quando a oração falava de força, eu recebia uma porção de força. Quando a oração falava dos filhos, eu entendia que Deus queria que eu orasse pelos meus filhos. Quando falava para mim liberar perdão, eu entendia que era para mim liberar perdão para amante. E eu ia tomando posse daquelas orações. As orações eram o meu direcionamento. Toda madrugada ou pela manhã, eu estava ali orando, eu tirava aquele tempinho, eu recebia, eu pegava as citações da Bíblia que ela citava, eu ia confirmar, eu ia determinar sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, sobre a vida dos meus filhos, da amante. E quando eu falava do meu esposo, eu dobrava as minhas orações por ele. De tanto orar, eu comecei a ser mais paciente com os meus filhos. Eu comecei a ser uma mãe boa, uma mãe atenciosa. Eu era lá no passado porque eu queria algo em troca, porque eu queria ser melhor. Dessa vez não. Eu era porque Cristo tinha sido comigo, porque Cristo me amou de tal forma e eu queria copiar o exemplo dele. E o meu esposo, eu queria muito, ter oportunidade de falar de Deus para ele, mas Deus nunca deixou. Então, sem muita magia, eu me aproximei do Senhor. Eu mudei as minhas roupas, músicas, filmes. Eu substituí palavrões por palavras que edificam o meu lar. Eu deixei as bebidas, falsas amizades. Eu deixei o meu jeito e fui mudando. Eu fui ficando mais preocupada com as pessoas. Eu era mais caridosa. Se eu ia comprar 2 roupas para mim, eu primeiro via quem estava do meu lado e não tinha dinheiro para comprar nenhuma roupa. Vaidade. Eu só conseguia lembrar o quanto que tinha pessoas que não tinham um prato de comer. Então eu comecei a ser mais caridosa. Eu comecei a me preocupar com as condições das outras pessoas. Eu comecei a levar os meus filhos comigo para entregar comida, para conhecer outra realidade que os meus filhos não conheciam ainda. E a missionária não tem muito tempo para atender todo mundo, mas 2 atendimentos dela foi o suficiente para mudar. Aquele primeiro lá, através das orações, e o segundo, quando eu achei o telefone dela e que eu contei toda a minha história e que ela parabenizou e que ela me deu ensinamentos. Ela ficou comigo 4 horas no telefone. Eu nunca vi tanta dedicação pela obra de Deus de forma gratuita. Ela me deu um sermão também. Não foi fácil eu ter procurado a macumba. Ela começou a falar para me pedir perdão, para me desfazer tudo que eu tinha feito. Deus, ele é tão bom que meu esposo viu a diferença em mim. Eu deixei as mentirinhas bobas. Eu comecei a separar o meu dízimo, pois eu não tinha igreja para mim ir, mas tinha uma caixinha na minha casa que todos os meses eu levantava e eu dizia assim: um dia o Senhor vai me mostrar qual a igreja que eu tenho que me congregar, Pai. Eu não sei, não tem ninguém para me levar nessa cidade para apresentar uma igreja. Eu não sei quem vai me levantar, Pai. Mas levanta uma pessoa para me levar numa igreja. E eu orava. A minha vida passou a ser uma oração. A minha vida. Tudo que eu ia fazer, eu orava antes. Eu orava e Deus respondia. Eu já ouvia a voz de Deus. E eu continuei orando, continuei jejuando por um bom tempo.
Até que um dia, eu e os meus filhos, nós íamos viajar para uma praia que tem perto da minha casa. E o meu carro quebrou um pouquinho depois do centro da cidade. E tinha uma igreja, estava no louvor lindo, Deixa na Cruz. Eu acho que era esse louvor que estava tocando. E quando eu fui chegando perto da igreja, o louvor foi parando, e eu vi na hora que o pastor disse assim: levante todos aqueles que têm um testemunho para contar. Aí eu falei, bem que eu poderia ficar por aqui mesmo e contar o meu testemunho. E quando eu me aproximei da igreja, segurando a mão dos meus 2 filhos, quando eu cheguei na porta central, que eu olhei para o altar, o meu esposo estava contando a história dele lá no altar. Eu não sabia que meu esposo estava procurando a Deus. Eu não sabia que o meu esposo tinha encontrado Deus. E eu não sabia que Deus tinha marcado aquele encontro para nós. Quando meu esposo olhou para a porta, que viu os 2 filhos e me viu, ele disse, por sinal, a mulher que Deus me deu de presente está entrando agora pela porta. E disse, Liliane, sobe aqui no altar com os nossos 2 filhos, pois eu quero que você escute a minha história. Amados, foi nessa hora que eu percebi que Deus, Ele escreve certo em linhas tortas, e que a história que Deus vai escrever para nós é mais bonita do que a história que os escritores de Hollywood escrevem, como disse a missionária. É muito mais bonita. Agora a gente só precisa saber esperar nele. E meu esposo segurava firme na minha mão e contou tudo que ele sofreu no mundo. Enquanto eu sofria em casa com os meus 2 filhos, o meu esposo sofria no mundo. Tudo que eu sofri, o meu esposo sofreu. E enquanto eu encontrava Jesus e orava por ele e achava que ele ainda estava com a amante, Deus, ele já estava fazendo a obra. Deus, ele fez uma obra linda. Meu esposo aceitou Jesus primeiro do que eu, e eu não sabia. E eu pedia para Deus alcançar. Ali nós decidimos que aquela igreja era a nossa casa para ofertar cultos a Deus, conforme a missionária havia me ensinado. Eu precisava procurar uma casa para mim, dizer, Pai, eu voltei para os teus braços. Os meus filhos estavam felizes, abraçamos e ali encerramos nosso testemunho. E hoje eu venho aqui e estou contando a minha história. E a palavra que Deus nos deu em Isaías 65 se cumpriu. A minha casa vive cheia agora, mas é de outro povo, é um povo remido, é o povo de Jesus. E a nossa casa está cheia de alegria sempre, não com bebida, gargalhadas, mas de outra alegria, da paz de Jesus. E eu não precisei fazer nada além de oração. Eu quero firmar para você, assim como a missionária firmou no meu coração, quando ela disse, a oração não deve ser a última opção, mas tem que ser a primeira. A oração é a primeira ferramenta. E ela disse isso em uma das orações dela. E eu guardei aquilo no meu coração. E eu quero que você guarde também no seu coração. Louvado seja Deus por toda a mudança que Ele fez na minha vida. Antes eu tinha tudo e eu não tinha nada. Se eu tivesse morrido, eu iria para qualquer lugar, menos para o céu. Mas hoje eu posso bater no meu peito e dizer verdadeiramente, eu tenho paz, a minha casa cheia de paz. O meu marido voltou e Deus ouve a oração. Para você não cair, ore. Para você se levantar, ore. Para você continuar, ore. Para você não parar, ore. A solução para tudo está em uma oração.
Orar é falar com Deus. Fala do seu jeitinho, com as suas palavras, e Deus, Ele vai te ouvir. Amém? Fique com o Senhor Jesus e eu quero derramar sobre vocês a graça de Jesus, do mesmo jeito que um dia o Espírito Santo me visitou, que Ele possa te visitar, a lutar por tua família com a arma certa. Esquece as armas do mundo, não traz marido, psicologia não traz marido, ser perfeita não traz marido. Quem segura a tua casa é Jesus, quem segura a tua casa é Jesus. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Amados, eu sou a missionária Ivanilda Costa e eu acabei de ler para você essa história emocionante da Liliane e do Daniel. Deus é lindo, é perfeito e eu não tenho mais nada para acrescentar, porque a Liliane é uma abençoada e ela já disse tudo o que tinha para dizer. Que o Papai do Céu possa te abraçar nesse momento e dê a firmeza para você, que Ele vai restaurar a tua família, a tua vida. Isaías 60, verso 5, é para você. Se você gostou desse testemunho, eu vou pedir para você deixar o seu like. Eu quero que você deixe o seu comentário, venha contar o seu testemunho também. Eu quero pedir para você compartilhar, se inscrever no nosso canal, acionar o sininho, porque você vai ser notificado de tudo que nós postamos aqui. Amém? Fique com Deus.